O sofrimento é democrático. Ele chega para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. A vida não é indolor. Não marchamos aqui blindados, incólumes, ilesos do sofrimento. Mas hoje ou mais amanhã, cruzaremos vales escuros, pisaremos desertos causticantes, estradas crivadas de espinhos, navegaremos por mares revoltos e enfrentaremos voos turbulentos. O sofrimento é uma realidade inegável, em todos os lugares, em todos os tempos, atingindo todas as pessoas. Como é que você lida com o sofrimento? Você está passando, quando você passa por um sofrimento atroz, doído, fere seu corpo, que faz sangrar a sua alma, que tumultua suas emoções, como é que você reage? Talvez o maior drama para quem enfrenta o sofrimento é perguntar: se Deus nos ama, por que sofremos? Por que estou passando por essa crise? Por que estou enfrentando esta enfermidade? Por que o meu casamento está abalado? Por que estou enfrentando revés na minha família, com os meus filhos? Por que estou passando essa crise financeira? Por que fiquei desempregado? Por que não passei naquele concurso? Por que já fiz tantas provas e nunca consegui passar naquele vestibular do curso que eu sempre sonhei na vida? Por que eu trabalho tanto e não prospero? E por que gente que nem trabalha está prosperando tanto? São perguntas que tantas vezes fazemos e nem sempre encontramos a resposta. Eu queria lidar com esse tema com você. Se Deus nos ama, por que sofremos? E gostaria de recorrer ao texto de João capítulo 11, porque ali nós temos uma família composta de 3 irmãos, Maria e Lázaro. A Bíblia nos informa que Jesus se hospedava nesta casa e encontrava ali um ambiente acolhedor. Marta que preparava a refeição, Maria que se assentava aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Aquele local era um abrigo para Jesus, era um ambiente de acolhimento, de aconchego, de refazimento das forças, de desfrute da verdadeira amizade. Mas diz a Bíblia também que, mesmo esta família sendo amada por Jesus, e mesmo esses irmãos sendo amigos de Jesus, num dado momento Lázaro adoeceu. E a doença sempre traz sofrimento. A doença sempre traz ansiedade, temor, porque ela nos vulnerabiliza, nos enfraquece, perdemos o controle da situação. E é nessa conjuntura de doença e de sofrimento que Marta manda um recado para Jesus. Jesus estava distante da aldeia de Betânia, onde Marta, Maria e Lázaro moravam, a 35 quilômetros de distância. Era um dia de jornada. E o recado de Marta é claro e eloquente. Ela não diz: corre para cá, cancela a tua agenda aí, venha depressa. Temos urgência, uma necessidade que não pode esperar. Lázaro está muito doente e o senhor precisa vir aqui. Não, o recado dela é lúcido, bíblica e teologicamente fundamentado. Ela diz: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Marta não tinha a mínima dúvida de que Jesus deixaria tudo para lá e voltaria, ou viria com senso de urgência. Mas, para a tristeza ou angústia, pelo menos imediata de Marta, o mensageiro retorna sem a presença de Jesus. O mensageiro retorna com uma palavra que, naquele momento, não fazia mais sentido. Porque o mensageiro traz a mensagem: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Foi o que Jesus disse. Mas, quando ele retorna, o Lázaro já estava morto e sepultado. E aí, a pergunta que Marta fez, e que os judeus fizeram, porque havia muita gente na sua casa, chorando com a família: por que Jesus não curou esse amigo dele à distância? Ele já tinha feito milagres semelhantes, por que não agora? Por que essa família está sofrendo esse golpe? Por que não houve alívio para esta família que era tão achegada a Jesus? Por que gente de Deus sofre? Por que gente de Deus enfrenta a dor da enfermidade e a tristeza do luto? A pergunta estava no ar, sem nenhuma resposta. Muitas indagações, muitas perguntas, muitas dúvidas, mas nenhuma resposta que pudesse acalmar o vendaval da alma, aquietar as ansiedades do coração. Diz a Escritura que quando Jesus recebe o recado, na verdade, ele diz para os seus discípulos assim: o Lázaro morreu. Morreu exatamente enquanto o amigo trazia a mensagem. E Jesus fica mais 2 dias onde estava. Só no 4º dia Jesus volta. E Marta está muito doída, muito sofrida. O consolo não chega. As perguntas não têm resposta. As dúvidas assaltam a mente. E quando Jesus chega, Marta vai despejando a sua dor sobre Jesus, dizendo: se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O que Marta está dizendo é: o Senhor não nos atendeu, o Senhor não nos ouviu. O Senhor não nos socorreu, o Senhor não estendeu a mão para nós. O Senhor fez tantos milagres para tanta gente desconhecida e logo nós, que éramos teus amigos, ficamos na mão, sem ajuda, sem socorro, sem alívio para a nossa dor. Agora o Senhor chegou tarde demais, agora não adianta mais. Agora o caldo entornou, agora o problema tornou-se irremediável
irreversível, incontornável. E Jesus responde para Marta: Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela retruca: é claro, eu creio nisso. Ele vai ressurgir no último dia. E aí você percebe que Marta havia conjugado o verbo no passado. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora Marta conjuga o verbo no futuro. Eu sei que vai ressurgir no último dia. Mas Jesus diz: não, Marta, eu não fui, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu ajo hoje, agora. A sua causa impossível não é impossível para mim. O seu problema insolúvel não é insolúvel para mim. A sua dor incurável não é uma dor insuperável para mim. Eu demorei esse tempo todo, não foi por acaso, não foi porque não amo, não foi porque não me importo, não foi porque o problema era insolúvel para mim. Eu demorei esses 4 dias, Marta, para que todos soubessem que eu não sou apenas um amigo humano que posso ajudar ou me solidarizar diante da sua dor. Eu sou o próprio Deus que veio para resolver o seu problema de uma forma milagrosa. Eu posso ressuscitar Lázaro apesar dele estar sepultado há 4 dias. Deus nos ama. Por que sofremos? Às vezes, Deus consola na hora. Às vezes, Deus cura à distância. Às vezes o Senhor está presente e nós nos sentimos mais seguros, mas há momentos em que Ele está em silêncio. E o silêncio de Jesus, o silêncio de Deus, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Quando Deus está em silêncio, não é que Ele está inativo, nem distante nem indiferente. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. O milagre de uma ressurreição é maior do que o milagre de uma cura. O milagre de uma ressurreição de um morto de 4 dias é maior do que um milagre de um morto que acaba de falecer. Jesus espera até o 4º dia para que a nação de Israel compreendesse que ele não era apenas um grande homem entre os homens, mas o próprio Deus entre os homens. Se Deus nos ama, por que sofremos? Primeiro, porque nós estamos num mundo sujeito ao sofrimento. Não dá para viver aqui sem sofrer. Nós nascemos chorando, cruzamos a vida com lágrimas nos olhos e muitas vezes nos despedimos da vida entre lágrimas. O mundo é um vale de lágrimas. Aqui não estamos imunes ao sofrimento. É verdade que caminhamos para uma pátria onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passadas. Mas enquanto aqui vivermos, estaremos sujeitos ao sofrimento. E a presença do sofrimento não é ausência do amor de Deus. Os servos de Deus, ao longo da história, sofreram. Foram provados, passaram por vales escuros, por provas difíceis, por testes dolorosos, por circunstâncias carrancudas, por inimigos terríveis, insolentes, perigosos. Enquanto aqui caminhamos e enfrentamos as nossas próprias fraquezas, lidamos com os nossos próprios pecados, com as nossas contradições, com os nossos paradoxos. Enquanto aqui caminhamos, nós somos surrados pela doença, nós enfrentamos a inimizade do mundo, nós enfrentamos o ódio do diabo, nós enfrentamos a incompreensão dos amigos, nós enfrentamos as críticas da família. Aqui não tem folga, aqui tem luta. E Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz que importa entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações, não algumas, muitas tribulações. Paulo ainda diz que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Aqui vivemos esses dramas, aqui vivemos essas angústias, aqui enfrentamos a carranca do mal, aqui choramos, aqui sangramos, aqui gememos, aqui partimos deste mundo em meio às lágrimas. Não duvide do amor de Deus por você, pelo fato de você estar sofrendo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, disse que os cristãos forasteiros e peregrinos que tinham perdido as suas casas, seus bens, sua liberdade, seu chão, sua identidade, que perambulavam pelo mundo, pelos antros da terra, se escondendo às vezes em cavernas, não deveriam estranhar o fogo do sofrimento, porque muitos estavam sofrendo as mesmas circunstâncias e situações, e isso não significava ausência do amor de Deus. Deus não deixou de amar aqueles que padeceram, aqueles que foram martirizados, aqueles que foram jogados às feras, aqueles que foram queimados vivos. Aliás, a Bíblia diz que o nosso sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Porque aqui tem dor, aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem sofrimento, mas comparado com as glórias e consolações da eternidade, esse sofrimento aqui, por mais angustioso que seja, é leve e momentâneo comparado com as consolações eternas. Se Deus nos ama, por que sofremos? É porque o sofrimento é pedagógico. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não apenas isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz experiência e a experiência, esperança. Em outras palavras, nós não nos alegramos nas tribulações porque somos masoquistas, porque temos uma filosofia que aplaude o sofrimento. Não. Nós nos alegramos nas próprias tribulações porque as tribulações produzem perseverança, uma paciência triunfadora. O sofrimento é pedagógico.
Aprendemos muito mais nos vales do que no pico dos montes. Aprendemos muito mais nos dias de tempestade que nos dias ensolarados. Aprendemos muito mais na dor do que no alívio. Aprendemos muito mais na casa do luto que na casa da festa. O sofrimento é pedagógico. E ele diz que esta perseverança, essa paciência triunfadora vai produzir experiência. Às vezes nós apenas conhecemos as experiências dos outros, mas Deus quer que você tenha a sua própria experiência. E quando você se matricula na escola do sofrimento, e é Deus quem nos matricula nesta escola do deserto, da prova do sofrimento, é porque, na verdade, Ele está trabalhando em nós antes de trabalhar através de nós. É no fogo do cadinho que o ouro é depurado. É na prova que as escórias são removidas e nos tornamos mais limpos, mais belos, mais úteis para o reino de Deus. Então não estranhe o fogo do sofrimento, porque ele é proposital. Não estamos dizendo com isso que Deus não possa nos dar tempos de folga, tempos de folguedo, tempos de descanso, tempos de refrigério, tempos de bonança. Não, a Bíblia diz que Deus tem também isso para nós. Deus é o Deus que tira você da prova. Deus é o Deus que consola você depois da dor. Deus é o Deus que enxuga as suas lágrimas. Deus é o Deus que põe de pé o caído. Deus é o Deus que levanta o abatido. Deus é o Deus que consola o triste. Deus é o Deus que enxuga as lágrimas daquele que está cheio de pranto. Deus é o Deus que tira as vestes de tristeza e que nos cobre com vestes de louvor, que arranca as cinzas e põe diante de nós um cântico de vitória. Mas isso não significa que você vai cruzar pela vida sem lidar com a dor. Então, diz a Escritura que quando Jesus chega na aldeia de Betânia e Marta despeja sua dor, Jesus acalma Marta, dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Então diz a Bíblia que Marta retorna à sua casa com um recado para Maria, sua irmã, que estava chorando. E a recado era essa: o mestre chegou e te chama. Eu quero dizer para você que Jesus chega também na sua dor e chama você para um encontro. Quando Maria foi ao encontro de Jesus, prostrou-se aos seus pés, e aquilo comove Jesus, e Jesus pergunta a Maria: onde o puseste? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, a multidão ali presente, Jesus chorou. Diz a Bíblia que Jesus chora porque ele se importa com a gente. Ele é compassivo, ele padece com. A dor que pulsa no nosso peito também reverbera no peito de Jesus. A dor que atinge o nosso coração também alcança o coração de Jesus. A aflição que nos atinge também mexe com o coração de Jesus, porque ele é compassivo. E ali, diante daquele cenário, Jesus então dá uma ordem aos circunstantes: tirai a pedra. E Marta intervém de novo, dizendo: Senhor, já cheira mal, é melhor não mexer com isso. A situação é irreversível, o quadro é irremediável, não se pode mais alterar essa agenda. É melhor agora nós nos acostumarmos e curtirmos a dor do luto. E Jesus se volta para Marta e diz: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Quando você crê no Deus do impossível, o milagre ocorre. Porque para Ele não tem causa perdida, não tem doença incurável, não tem família irrecuperável, a morte não tem poder sobre Ele, Ele reverte o diagnóstico fechado, não tem mais jeito, para Ele tem jeito. Então Jesus manda chamar Lázaro. Aliás, Jesus chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E o morto escuta a sua voz. E Lázaro sai da sepultura, todo enfaixado. E Jesus mandou: desatai-o, deixai-o ir. Ali muitos creram nele. O milagre aconteceu. Conversões extraordinárias aconteceram. E Jesus mostrou, não só naquele caso em específico, mas através daquele caso, para o mundo todo, em muitas gerações, até a sua vinda, que para ele não tem causa perdida. Para ele não tem problema insolúvel. Para ele não tem doença incurável. E para ele a morte não é uma impossibilidade intransponível. Talvez você que está me acompanhando agora está lidando com um grande sofrimento. Talvez é pessoal, é íntimo, que você fica remoendo aí por dentro. Ninguém sabe. E você guarda silêncio dessa dor. Talvez é um trauma vivido, um abuso sofrido, uma incompreensão, um abandono, uma decepção, uma traição, uma rasteira. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus pode estancar o fluxo dessa dor. Talvez você esteja lidando com um sofrimento relacionado à sua família. O casamento, os filhos, os parentes allegados. Talvez uma situação dolorosíssima que tem feito você sofrer, que atingiu seus filhos, que atingiu seu cônjuge. E você não tem resposta, e você não tem saída. E você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê uma janela de escape. Jesus conhece a sua dor. E Ele é poderoso para trazer solução, como trouxe lá na casa de Marta e Maria, ressuscitando Lázaro. Deus pode ressuscitar seu sonho. Deus pode reverter os diagnósticos mais difíceis e sombrios da sua história e fazer a alegria voltar à sua casa, fazer o sorriso brotar nos seus lábios, fazer um ambiente novo surgir na sua família. Talvez você esteja sofrendo por situações que atingem a sua igreja. Você ama a sua igreja e você está vendo reveses acontecendo lá. E você tem sofrido, tem perdido noites de sono, você tem buscado a Deus uma saída, uma solução, uma direção. Eu quero dizer para você que Jesus pode também
trazer solução para esse sofrimento. Trazer quebrantamento, trazer arrependimento, trazer choro pelo pecado, trazer alegria do perdão, trazer tempos de restauração, trazer reavivamento espiritual. Talvez você esteja sofrendo pela sua situação financeira. Você dedicou sua vida inteira e não conseguiu sequer o básico, o elementar. Talvez você esteja sofrendo pela realidade em que o país atravessa, de crise medonha, de desemprego, de descrédito das instituições, de desconfiança dos governantes, de insegurança jurídica, de medo do futuro, de uma situação sombria, nublada, tenebrosa, que se avizinha. Eu quero dizer para você que Deus também pode socorrer a nossa nação. Deus pode sanear nossa pátria de toda a maldade, de toda a violência, de toda a ideologia perniciosa, letal, perigosa, maligna. Deus pode mudar o cenário da política, Deus pode mudar o cenário da justiça, Deus pode mudar o cenário das transações internacionais. Deus pode, porque só Ele pode. Se Deus nos ama, por que sofremos? Então, eu quero concluir dizendo que o sofrimento vai marcar nossa história até o fim. O Senhor nunca nos prometeu ausência de aflição. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação do século. E se Ele está conosco, somos mais do que vencedores. Se Ele está conosco, então vamos continuar caminhando. Se Deus está conosco, ainda que a morte chegue, nós somos mais que vencedores. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. A morte não é uma tragédia. Para o cristão, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, e é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu espero que esta mensagem possa ter alcançado o seu coração, sendo um bálsamo para a sua vida. E se esta mensagem abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas. Dê o seu like, porque isso dá mais engajamento para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante para outras pessoas. E se você não está ainda inscrito nesse canal, inscreva-se, nos ajude a levar a esperança do Evangelho e as consolações a muitos e muitos corações. Deus abençoe profundamente a sua vida. Deus abençoe.